Sejam todos bem-vindos, está no ar mais um episódio do nosso Podcom. Hoje recebendo uma visita pra lá de especial, eu não tenho nem palavras para descrever a alegria do dia de hoje. A gente tá recebendo quem, Jamison? O nosso querido bispo diocesano, Dom Vitor, não é isso mesmo? Muito bem, seja bem-vindo, Dom Vitor. Desde já agradecer a presença do senhor. Né? Como eu disse, não tem palavras para descrever a alegria de ter o senhor conosco. Né? E vamos junto, conversar, papo descontraído, bem suave, para saber cada vez mais da sua história. É isso mesmo, né? Queremos saber quem é Dom Vitor por trás das câmeras, todas as curiosidades. Por trás do altar, né? Não? Por trás do altar, é isso mesmo. Boa noite a todos, a todas. Que bom, é bom estar aqui. Gabriel, Jamison, todos que aqui se encontram. Tem uma galerinha aqui que vocês não estão vendo, mas tem muita gente aqui, não é, envolvido nesse momento. Para mim também é uma alegria muito grande. E depois, como eu digo, fico contente de ver que a Pascom da Catedral está caminhando, se desenvolvendo, e o podcast, sem dúvidas, é um excelente meio hoje de comunicação. E esses dias eu já fui vítima de um podcast lá na Xodó FM, né, que me chamaram para um podcast, e foi bem interessante, né? Então já estou quase ficando doutor em podcast. Então, que bom que estamos aqui, vamos conversar, como disse Gabriel, um papo descontraído, e vamos assim, nos conhecendo, né? É importante esse conhecimento, sem dúvidas. Eu sei que muita gente pode ter curiosidades sobre a minha pessoa, o meu ministério, isso é importante, um momento realmente que eu acho que pode ajudar, né? Mas para começar, o senhor é natural? Eu sou baiano, né? Sou natural do município de Curaçá. Deus me trouxe ao mundo no dia 15 de junho de 1968. Né? Façam a conta se vão saber quantos anos tem o bispo, né? E nasci numa fazenda. Na verdade, não nasci no hospital, né? Sim. Eu nasci das mãos de uma parteira. Me lembro do Zé Vicente, viva a parteira, mãe cachimbeira, mãe que me pegou. Né? Então, foi de uma parteira, Dona Joana, que já está no céu. Ela que me ajudou, né, a nascer. E isso no interior da Bahia, no município de Curaçá, no distrito, né, de Riacho Seco. Aí meus avós têm uma fazenda. E os meus pais moravam numa casa ali ao lado, uma casa de chapéu, de taipa, como se diz, não sei como. E até hoje a fazenda é da família? Até hoje a fazenda é da família, está agora inclusive sendo reformada a casa que os meus avós moraram, que é uma casa toda de pedra. Acho que eu tenho vocação para morar em casa de pedra, porque a casa que o bispo vai morar em breve, até o final do ano eu espero, é também uma casa toda de pedra. Então essa casa meu avô construiu lá, meus pais moravam ali a alguns metros, e ali eu nasci. Um dia desses, eu viajando de Juazeiro para minha terra, parei, porque passa na pista, e ali do lado, parei, fui, tem um cemitério da família, não tinha uma vivalma, sabe o que é? Não tem uma vivalma, no meio do sertão, seco, e ali próximo ainda tem um resto de terras da antiga casa onde eu nasci. Então, eu sou baiano ali, daquela região do norte da Bahia. Então, sou o 10º de 15 irmãos. Eita, é isso que diz. Na época não tinha televisão não, né? Não tinha. Eita, tá sem explicado. televisão na sem fazenda. televisão. Eu tenho 53, né? Então, imagine, 53 anos atrás, eu conheci televisão já rapaz. Ah, Sim. não. Quando apareceu televisão na minha cidade, né? Agora, dali, eu não morei ali. Meus pais depois mudaram, não fiquei morando ali. Com 4, 5 anos de idade, meus pais migraram para um outro povoado chamado Ibó, que já está também à beira de São Francisco, mas numa outra região da Bahia. Mas à beira do Rio São Francisco mesmo. Eu nasci sempre. Então o senhor tomava um banho de rio de vez em quando? Vivi à beira do São Francisco. Dava um estibum. Tomei banho muito. A casa dos meus pais, o fundo da casa dá para o Rio São Francisco. O famoso batinho. O famoso batinho. Já ouviu falar dessa história do famoso batinho aqui no Propriar, Não. ali do Mirante? Nem nessa cheia, não viu o povo pulando? Ah, sim, pulando sim, agora eu não sabia que isso era uma batinha. Pronto, é o batinho. Faltou o bispo para dar Faltou o pulo lá bispo. na balustrada. Então, eu, tomei muito banho no Rio São Francisco. Na verdade, por muito tempo era o lugar que a gente tomava banho. Eu saía de casa, tomava banho quando não tinha água encanada. E na minha cidade não tinha, no povoado onde eu nasci, não tinha água encanada. Então a gente tomava banho no rio.
Tomar banho no rio, coisa No boa. Rio, pai, mãe, todo mundo ia pro rio tomar banho. Primeiro iam os homens, depois as mulheres, claro, né? Agora o senhor é o 10º de homens, de mulheres, como é? São 8 homens e 7 mulheres. Eu sou o 10º entre aí os 15. E ainda tenho pai e mãe vivos, né? Meu pai Louvado está seja com Deus. 97 e minha mãe com 87. Estão bem. A gente podia Coisa perguntar se o senhor era muito levado, mas tem uma pergunta que a resposta já diz melhor. Apanhou muito? Apanhei. Apanhei muito da minha mãe. Meu pai não. O pai Meu pai não bateu. Mas Não assim, gosta- nunca ou nem uma vez? Não, esporádico? uma vez só que ele me deu um tapão lá, porque eu fiz não sei o que foi. Mas que eu também fiz só lá. quis esse, não foi? Só esse. Não- E agora esse já valeu por. Pelo resto da Porque o vida. pessoal disse que ele tá a mão grande, imagina a mão do meu pai. Mas pode dizer o porquê? Hein? Pode dizer Não o porquê. lembro assim, era guri. Mas lembro disso, que ele me deu um tapão, né? Foi o santo Agora, tapa. ele não batia. E se corrêssemos pro colo dele, ela não encostava. Aí era o socorro, era o colo do pai. Quando minha mãe vinha atrás, aí, pô. Mas a família é sempre católica. Foi Pai, a a família mãe. católica. Agora, aquela coisa, né? Casa de espeto, ferreiro de pau. Como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. de ao pau. contrário. Então, meus pais, na verdade, são católicos de forma que a minha vocação, como vamos falar daqui a pouco, a minha vocação surgiu ali, eu indo à missa, ajudando na missa, como coroinha. O senhor eu foi ia à coroinha? missa, foi. Eu ia à missa e tudo, direitinho. Agora, meus irmãos hoje, poucos participam da igreja. Inclusive, tive uma irmã freira Olha, coisa boa. por 10 anos, hoje ela pouco vai à igreja, ainda é interessante. Sério? É. Interessante que uma irmã de fato, pouco ia na igreja. Outra que só ia para a igreja cochilar, né, dormir, porque ela era apegada à minha mãe. Hoje é uma que vai à missa todo domingo. É mais fiel, né? Mesmo indo cochilar na igreja. Por isso é bom ir para a igreja, mesmo que ia cochilar. Vá. Sempre digo aos pais, né? Não deixe de levar seus filhos para a igreja, porque choram, porque cochilam. É importante criar ali dentro da igreja. Aí não tinha televisão, o senhor gostava de tomar um banho no rio. Tinha mais o que de interessante assim pra Não fazer? tinha, olha, naquele interiorzão ali, meu Deus do céu, tinha Puxar o rio, uns carrinhos. o mais- Era essas coisas. Eu tive uma infância feliz, mas não foi uma infância assim, digamos, extraordinária. Mas em roça, trabalhei muito em roça com os meus pais, meu pai é agricultor, né? Então trabalhei muito, plantei roça, colhi roça, até os meus 15, 16 anos, quando fui morar com o padre da minha paróquia, né? Quando resolvi ser padre, né? Quando recebi o chamado para ser padre. Aí eu fui ali, mas antes disso era escola, roça, amigos, claro, festinhas assim, né? Uma vez ou outra. Uma vez ou outra, aquelas festas de interior. Imagina, naquele tempo, meu, sei lá, 48 anos, 45 anos atrás, digamos, que eu tinha aí Vamos uns fazer 10, conta não, uns deixa 10, pra lá. 15 Deixa a anos. idade pra lá. Não, Chegou só nos pra- 30, não, parar só- de contar. Não, só para ter uma ideia. Naquela época, menino, rapazes, moça, de 12, 13, 14, 15 anos, oh meu Deus, andava de cueca e de calcinha na rua. Sim. Quer dizer, era um outro tempo. Hoje não, hoje o pessoal fica homem, fica mulher rapidinho, assim, negócio. Novo, tá novo. Novo, é. A gente Naquele vê tempo, criança- não. Naquele tempo, com 15 anos, era um menino. uma 7, criança. 8 anos. Hoje os meninos já são... Já são bem desarnados pra de frente, tudo. assim. É outro tempo. Mais né? uma bolinha de meia pra jogar com Bola, o menino. jogava bola. Nunca fui bom de bola, né? Mas Fazia jogava raiva. bola, jogava Era que nem bola. eu, fazia raiva. Fazia Aí, raiva. já desmotivou, porque já era o próximo assunto da conversa, né? O time de futebol que estamos montando. O atacante vai ser o senhor, e aí a gente coloca a volante para de Cleves, o padre Murilo. Vamos reunir o clero, engajar eu e Gabriel. Gabriel, a gente vai ser Ia ser goleiro. um time bom. Vai Não, ser eu goleiro eu fecho na lateral, mas e a altura, como é que fica? Vai É. faltar, mano. Não, hoje eu não aguento mais assim, né? Eu posso tentar, mas. Mas o senhor Agora tem um eu time assim jogava que torce? direitinho, Como sempre é Flamengo, né? Ah, Uma o vez. senhor é baiano, tem que Começamos ser o bem Bahia, o esse Vitória, podcast. Dom Vitor. Que é isso? Eu sou baiano, mas não sou de Salvador. Salvador, vocês têm que entender que a Bahia é um país, né? É uma coisa assim. Mesmo Então, assim? a minha região não tem muito a ver, embora eu tenha morado em Salvador e nunca assisti um Bavi, né? Mas vi várias situações assim. Porque Salvador, no dia de Bavi, fecha. Bahia e Vitória. Fecha a cidade, já era. Né? É o dia assim que realmente todo mundo vai para a fonte. É um né? Que é a evento fonte- assim da cidade, né? todo mundo vai para a fonte, né? A fonte nova. Vamos à fonte. E
Mas eu torço assim, quando eu tenho tempo de assistir um jogo, uma coisa, se for o Flamengo, eu torço pelo Flamengo, né? Vamos encerrar aqui o podcast de hoje, já gostei. Não, agora que vai continuar e o povo... Ninguém é perfeito, né? Sou flamenguista. Não, mas é perfeito, bonito. Tem que ter orgulho da bandeira, né? Mas aí o senhor falou já desse despertar da vocação, porque eu não sei, assim, a gente conversa e tem muitos que dizem, eu nem pensava em ser padre, nem pensava, tinha uma vida de igreja, mas não pensava. Foi no mesmo caso do senhor? Não, já tinha ali a conselhia como de James. Não, hoje eu entendo, hoje eu vejo que Deus trabalhou a vocação em mim logo cedo, chamado. Claro que não é uma coisa programada, porque eu sou livre, fui livre para dizer sim. Mas eu, desde criança, fui muito religioso. Gostava de igreja, ia na missa, ajudava a missa e rezava. Lia muito a Bíblia, não sem saber porquê, mas eu, menino, já lia muito a Bíblia. E tinha uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por isso eu sou devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tem vários casos, várias situações na minha vida que ela me acompanhou e mostrou de algum modo que era ela que estava ali me auxiliando, me ajudando, que eu consagrei minha vocação quando saí de casa a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse quadro hoje está comigo, de Nossa Senhora. Então, lá eu ficava rezando diante daquele quadro, lendo a Bíblia, então, mas não tinha ideia de ser padre. Já era coroinha nessa época, né? Era coroinha, mas coroinha assim, lá não tinha padre residente, era quando um padre aparecia, né? Quando um padre aparecia. Então eu ajudava, eu e um colega meu, eu me lembro que uma vez nós passamos açúcar no cabelo, para o cabelo não sair do lugar, né? E tal, rapaz, deu mosca no cabelo, as moscas querendo açúcar, foi um sapeco, viu? Falando em açúcar. O chá tá bom. O chá tá bom, tá ótimo, né? Mas por que açúcar? Açúcar segurava, era tipo gel. Açúcar é tipo gel. Se você põe açúcar, ele endurece todinho, porque, né? Agora a mosca deu em cima, né? Pois. Já não bote mais. Eita, mas é porque tiraram o tupete, porque ele tem um tupetezinho assim, sabe? Aí tirou o tupete, já sabe. Quando tiver com o tupete, passa açúcar, é melhor do que gel. Agora eu tive a graça de ter bons padres na minha paróquia. Bons padres. Padre Rosário, que ainda está vivo, um homem de Deus, assim, não é? Mas o meu despertar vocacional mesmo foi num período que esteve lá um padre Fernando, ainda é vivo, hoje ele mora em Goiás, depois de bispo já o visitei. E era um padre muito santo, jovem na época ele, devia ter uns 30 e poucos anos. Aí quando eu falei com ele, um dia lá, eu sempre dizendo que não queria ser padre. Mas naquele tempo apareceu esse padre com vários missionários e missionárias religiosos e fizeram vários momentos de missão, de evangelização lá em Ibó. E eu me envolvi com aquilo. E depois surgiram uns missionários de Batina, me lembro como hoje, ele hoje não é mais. Tem um que é padre, o outro não. E eles, através deles, eu senti o chamado, né? A vocação. Aí fui falar com minha mãe tudo bem, meu pai também. Naquela época eu já tinha, inclusive, uma bolsa para Catu. Eu celebrei em Catu essa semana, a primeira vez que fui a Catu e contei essa história para o pessoal. E lá tinha uma escola agrotécnica famosa e eu tinha uma bolsa já, né, para esta escola agrícola. Renunciei a essa bolsa para poder ir para o seminário. Aí quando eu falei com o padre, ele logo me chamou para morar com ele em Abaré, que é a cidade. Eu estava no distrito, fui morar na sede da paróquia. Então foi bem interessante. Eu me lembro que do dia que saí, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe dizia... O terceiro filho de Francisco. Né? Então, saí ali, interessante que meu pai não foi... Eu, guri, nem meu pai, nem minha mãe, até hoje eu não entendo por quê. O senhor foi sozinho? Eu fui só com um primo meu que fazia feira lá, fui em cima do caminhão dele com a malas, né? Negócio interessante. Quando cheguei na igreja, sem conhecer a Abaré direito, avistei o padre já cedo, ele já estava lá de batina, rezando, ele usava batina o tempo todo até hoje, é tradicionalista desses padres, né? De forma que, aí ele me acolheu, me levou na casa paroquial que é do lado, disse, meu irmão, põe a sua mala aí, ali tem uma sala cheia de livros da Período de Santo Antônio, conte aqueles livros e diga quantos tem, uma pilha, né? Eu olhei assim e digo, aí minha mala, e as coisas, e nada, né? E ele foi embora. Já vou voltar. E eu fiquei ali, né?
Ele não me deu moleza, Era não. só contar os livros? Mas ali, ó, eu cheguei a primeira vez, saí de casa, com a mala na mão, sem tomar café, sem nada. Não, mas por e ele quê? foi embora, e eu fiquei ali contando, porque tinha um monte de livros, esses livrinhos de santo, da festa do santo, né? De canto, de não sei de quê. Ah, sim. Aí eu fui arrumar e contar aquele negócio. A sorte é que tinha uma moça lá que era vocacionada, que era de Ibó também, e me chamou, disse, o que você tá fazendo aí? O padre me deixa sair e tal. E aí ela foi me levar, mostrando era o quarto onde eu ia ficar, não sei o que, não sei o que. Então ali eu cheguei lá na 7ª série, fiquei, oitavo, eu fiquei uns 2, 3 anos ali com o padre. E foi bem interessante, né? E aí o senhor estudava normal, escola normal. Escola normal. Só que convivia com o Escola padre. normal, morava ali, trabalhava na paróquia, era o secretário da paróquia. A casa era mal assombrada, eu não vou entrar nesse mérito. Aí não pode, não. Aí tem que contar. A casa era mal. Agora o senhor usou aquele. Depois eu te conto. Ah, não. Hoje eu não durmo se eu não souber as histórias dessa casa. Essa história da secretaria, eu me lembrei disso, né? Karine foi a única que gostou quando o senhor disse que não ia contar. Não, se eu contar, mas o resto todo mundo quer se eu saber. contar, as meninas não vão dormir. Não se preocupe não. Júlia tá com fone. Karine, dê licença, o povo que tá em casa quer saber e nós mais ainda. Não, mas aí um outro capítulo, né? E só aí... uma história, por favor. Só um episódio assim, o que aconteceu. Logo quando o senhor chegou, o que foi que aconteceu assim? Quando eu cheguei na escola, eu estranhei, porque o padre viajou uma semana. Logo que eu cheguei, já teve isso também, viu? Ele me deixou ali uma semana sem eu conhecer ninguém. Foi para São Paulo para ver um encontro lá. A casa era mal assombrada. Eu não sabia que a casa era mal assombrada. De uma casa do Antigo Testamento. Moisés morou naquela casa antiga. Eu cheguei, fui para a escola. E a minha professora, Jolinda, como lembro até o nome, é a professora de português, Vitor, vai lá para casa, não fique lá sozinho. Vamos, lá tem um quarto. E eu não entendi. Eu digo, não, professora, eu não posso não, porque o padre me pediu que eu tomasse conta da casa. E tinha uma amiga minha, Martinha, de escola. A Martinha vinha comigo até a frente da casa. Agora a casa ia de um lado a outro da rua, né? Era um quarteirão. Ela dizia assim, Vitor, você fica aí em pé e eu vou correndo. Você não sai daí enquanto eu não chegar na minha casa. E eu ficava ali e depois entrava sozinho. E Deus na casa escura, antiga, grande, com um sótão daqueles antigos de madeira. Eu digo, tá bom, né? Aí entrava, dormia. Eu não sabia de nada. Não sabia de nada. O pobre inocente. Pra você ver que o negócio é meio mexe com o psicológico. Porque como eu não sabia, não vi nada, nem ouvi nada. Quando me contaram, aí... Quando me contaram, comecei a ver coisa, viu? Ver não. Agora, tem histórias. O padre Rosário, aquele que eu falei para vocês, que conheceu tal. O padre Rosário saiu um dia 4 da manhã, correu, bateu na casa da vizinha, socorro. Tiveram que levar para o médico, o pobre do velho. Porque ele viu. Agora, ele nunca contou o que ele viu, mas ele viu alguma coisa. Então, um belo dia, a primeira vez, né? A primeira vez que eu estranhei o negócio. Como tem um sótão, o padre dormia no sótão, eu dormia embaixo, no quarto de baixo. Aí um dia lá tiveram que jogar veneno no sótão por causa de morcego, ele dormiu no quarto vizinho. Só que nessas casas antigas, o quarto, normalmente tem a porta da frente e tem a porta no meio de um quarto pro outro, né assim? Lá pelas tantas ele me chamou, Vitor, estão arrombando a igreja. Eu digo, arrombando a igreja, padre? Estão arrombando a igreja, levante aí, meu irmão, vai lá em cima olhar. Ele não foi, né? O esperto. Vai lá olhar o que é, para subir no sótão, para ir lá olhar para a igreja, né? E não tinha energia na cidade, faltou energia, um breu. Subi essa bendita dessa escada, com o coração na mão, fui lá, olhei, não vi nada, disse, não, padre, não tem nada lá. Quando deitamos ele lá, aí começou a andar em cima no sótão, porque quando ele estava no sótão, eu ouvia as pisadas, né? Ouvia as pisadas no sótão, tudo bem. É o padre, né? Tá lá. É o padre. Tava rezando o rosário ele pra um lado e pro outro. Então ouvia, porque era de madeira, né? Uhum. Hoje não é mais. O padre fez uma reforma, um outro padre. E a escada era de madeira. Quando descia a escada, ouvia, estrondava a casa toda. E então nesse dia começou a andar alguém lá em cima. Logo que eu deitei, eu vi que não tinha ninguém. Não, é sério. Desceu a escada, arrastou a cadeira da mesa, porque quando arrasta faz um barulho grande. Eu fico arrepiado. É sério. Arrastou a cadeira
e começou a passar as folhas do livro da secretaria. É sério. Sabe aquele livro grande? Passando a folha, procurando, acho que ele estava procurando o batistério dele, o registro de casamento, alguma coisa. Eu olhava assim, a porta do quarto aberta, que dava para o corredor, e um banheiro. Eu ficava olhando, vai passar ali, eu vejo que é. Coragem eu não tinha de levantar para olhar, né? E olhava e via as pernas do padre lá do outro lado, mas ele na boa, né? Quando foi 6 horas, eu tinha que bater o sino, porque lá tem essa coisa de bater o sino, 6, meio-dia e 6 da tarde. Aí eu fiquei pensando, vai chegar a hora de bater o sino e eu daqui, eu não vou me levantar. Antes das 6, levantou, subiu a escada e pegou uma preguiçosa, sabe o que é preguiçosa? Aquela cadeira que tem um tecido, e jogou bem como se jogasse na parede. Aquele barulho, estrondou tudo. Claro, a preguiçosa continuou lá, não saiu do lugar. E depois eu levantei, fui bater o sino, o padre ouviu tudo como eu ouvi. Entendeu? Isso foi estranho, porque normalmente, né, mas ele também ouviu como eu ouvi. Só que ele não deu um pio também, ficou com medo lá e eu com medo cá. Então, é um negócio estranho, aquela casa. E várias outras situações que agora o podcast vai ficar só na história das assombrações. Mas é claro que isto é psicológico. Quando eu perdi o medo, que aí várias outras coisas aconteceram, várias. Mas aí quando eu fiz amizade com as almas e aí elas ficaram minhas amigas, não apareceram mais, não fizeram mais nada. Então já não. Aí o senhor quis ser padre para ser exorcista. Aí depois disso que eu perdi o medo, que eu ficava, nunca mais ia acontecer nada. Mas enquanto eu ficava com aquilo, mas o estranho é que o padre ouviu naquele dia a mesma coisa, né? E tantas outras pessoas, ninguém entrava, pouca gente entra ali à noite, eu passava perto da casa paroquial. A população, que sabe das histórias, né? Então, imagine, um menino bobo, saiu de casa naquela primeira semana, aquele negócio. Ali foi uma prova, né? Para minha vocação. Eu fiquei fazendo refeição na casa de uma senhora, de um casal que eu nunca tinha visto na minha vida, porque a casa não tinha funcionário. Então, a primeira prova de fogo foi ali. Porque o padre viajava muito e toda vez que ele viajava eu tinha que ficar sozinho na casa, né, me acostumando com as almas. Olha, mas o senhor comia na casa de um vizinho? De um vizinho lá. Aprendeu a cozinhar, Dom Vitor? Não, eu cozinho um pouco, né? Assim, por exemplo, fritar um ovo. Mas eu não morro de fome, não. Se precisar cozinhar, eu cozinho. Um miojo, ovo, não. E também coisa mais saudável assim. Se precisar. Hoje em dia, com internet, com não sei o que lá, é só você pegar uma receita lá e fazer. Eu não tenho receita nenhuma de cozinhar. Eu acho que eu faria uma comida. Eu peguei na internet uma receita de bolo de cenoura. Mas eu não. Mas eu normalmente assim, como tem funcionário lá em casa, agora à noite, normalmente, o que é que eu gosto? Agora não que estou fazendo regime, o que é que eu gosto à noite? Mesmo que tenha outra comida. A comida que eu mais gosto, ovo, arroz e feijão. Interessante. Eu chego em casa, pode ter o que tiver. O ovo na manteiga. Frito o ovo. Esquento feijão e arroz e como, pronto, pra mim é a comida mais gostosa do mundo, engraçado, né? Pronto, aí quem tá em casa que tá assistindo esse podcast já sabe, quando o bispo vir aqui celebrar, eu vou fazer feijão, arroz e ovo. Não, mas Alô, Carol. Ontem eu fui numa comunidade e a mulher já disse assim, eu sei que o senhor gosta de ovos, mas não deu pra fritar ovos hoje. Eu digo, como é que ela já tá sabendo que... Bispo, né? O bispo disse que à noite a melhor coisa de comer é arroz, feijão e ovo. Oxe, pronto. Após o podcast, prepare aquele prato, viu? Aí o senhor morou com o padre. Aí eu morei com o padre, seminário. depois fui para Feira de Santana, para uma casa de um centro de orientação vocacional. Dali terminei o curso, fui para Anápolis. Esse padre, Fernando, foi embora para Anápolis, em Goiás, e me levou com ele, né? Aí eu fiz a filosofia, depois da filosofia quis voltar para a Bahia, voltei para a diocese de Jiquié, porque tinha amigos lá. Lá fui ordenado padre e fiquei mais de 20 anos, uns 25 anos, não, 25, bom, como padre, 20 anos, né? Que agora eu vou fazer 24 anos, tenho quase 5 aqui, 20 anos, mas entre seminário de teologia, 4 anos depois. Né? Aí ali eu fui ordenado padre, fui reitor do seminário, fui pároco, minha primeira paróquia era dedicada a Nossa Senhora Aparecida, eu tinha duas paróquias, Nossa Senhora Aparecida e São Roque, que era numa cidade vizinha.
E ali aconteceu um fato também interessante, que um dia saindo de Lafayette Coutinho, uma cidade vizinha de Jequié, que a minha primeira paróquia foi na periferia de Jequié. Várias coisas. Em Jequié, quando tomei posse, que é interessante isso, eu sempre vivi com muita gente. 15 irmãos. Depois o seminário, sempre com muita gente. Na casa lá tinha as almas, muitas almas. Quero essa companhia. Quando eu tomei posse lá na diocese, na primeira paróquia, Nossa Senhora Aparecida, Sim. num bairro popular, que para mim foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi como padre, foi ali, meu primeiro amor, né? Aí fui para casa, terminou a missa, me levaram na casa onde eu ficaria, alugaram uma casa que não tinha casa paroquial. A casa bem pequena, assim, com 2 quartos, um banheiro, uma salinha e uma cozinha pequena. Só que no meio, assim, num bairro bem, assim, popular, e na beira da BR-116, junto à BR-116. Aí pense o medo que eu fiquei, porque eu nunca tinha morado só. Então, de repente, o pessoal me deixou ali e foi embora, e eu fiquei sozinho na casa, responsável por tudo, nunca tinha feito uma feira, comprado um pão, toda a feira, toda a administração paroquial. Aquilo ali foi um susto daqueles, né? Porque, de fato, eu digo, bom, a primeira vez na minha vida que eu estou sozinho, vou morar sozinho, responsável pela minha vida e tal. A porta era assim, você encostava a mão na porta da casa, a porta abria, né? Eu digo, é aqui que vão me matar, né? Eu pensava, né? Tem um bairro pra... E naquele dia, à noite, eu já com medo, porque ali não estava acostumado, entraram na casa do homem lá, tiraram uma, deram uma surra no meio da rua. Eu digo, o próximo, já sabe. O próximo é o padre. O próximo é o padre. Não sei por que naquele dia. Depois nunca mais aconteceu nada, né? Mas naquele dia ali que eu cheguei, acho que para ir em Lafayette Coutinho, eu saindo de manhã cedo para celebrar em Jequié, saí cedinho de Lafayette, dormi lá, desci um morro com o carro, me distraí vendo questão do... Estava frio, fui mexer no ar-condicionado. Menino, quando abriu, quando menos... como é que diz? Eu esperava, o carro desceu um morro, e a minha sorte foi tão grande que desceu, não capotou, e quando chegou num buraco pior, que ia emborcar assim, cair de bico, a força, né, ele bateu no paredão e tinha uma pedra, a pedra bateu na frente ali do para-choque, segurou o carro, e o carro não emborcou, não piorou. Então, quem chegava dizia aí só padre mesmo para escapar, né? E o carro não capotou. Então, ali foram tantas coisas assim que foram acontecendo, né? Mas, de qualquer modo, o importante é, em toda essa história, ver o chamado de Deus, a perseverança da gente. Como é que não é porque a gente é chamado para ser padre, ou porque é padre ou porque é bispo, que não tem provações. Essas coisas acontecem. Agora, o interessante mesmo é diante de tudo isso, não desistir, né? Sim. Eu fico olhando toda a minha história e agradecendo a Deus, porque minha história é longa e com muitos fatos. Mas, graças a Deus, aqui estou, né? O senhor foi pároco em Jequié, só que não era a catedral, mas depois foi pároco da catedral. Não, mas ali antes disso, dali eu fui para Ilhéus, onde era o seminário de Jequié. E construí, inclusive, eu sempre fui nessa forma de construtor. Forma que em Jequié o pessoal dizia que eu sou mais construtor, mais engenheiro do que padre, né? O pessoal brincava assim, né? E eu fiquei 7 anos na catedral, eles diziam que eu fui lá como Juscelino, 5 anos em 50, né? Não, 50 anos em 5. Porque Juscelino tinha essa fama que em 5 anos fez o que se faria em 50, né? Então, lá, quando eu cheguei em Ilhéus, ainda não tinha o seminário. Tinha os seminaristas da diocese de Jequié, eu fui ainda padre novo para ser o reitor do seminário maior, filosofia e teologia. Ali já tinham iniciado a construção de um seminário e eu fiquei até o final construindo ali, fiquei 5 anos como reitor do seminário. E trabalhando na dimensão missionária foi aí que eu conheci Dom Mário, como reitor do seminário. Dom Mário era o bispo no Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, referencial da dimensão missionária, então Dom Mário me chamou para trabalhar com a infância missionária. E ali eu conheci Dom Mário e fiz várias viagens com Dom Mário, conheci muito Dom Mário. De forma que quando eu fui nomeado, fiquei contente porque da minha amizade com Dom Mário, né? E fiquei muito sentido até hoje, não tem um dia que eu não me lembro do Dom Mário, né? Sempre que
sento na cadeira que ele sentava na minha casa, principalmente no horário das refeições, e às vezes à noite, porque ele sempre ia me visitar, ficar no quarto vizinho e as tosses dele, aquela tosse braba, às vezes eu não digo que escuto, mas assim, me lembro, né? Vocês não pensaram que... Não pensar besteira. Eu já. Mas, então, Dom Mário já era bispo. Já era bispo já era bispo de Propriar. Agora, antes mesmo dele ser bispo, eu tive um contato com Dom Mário. Quando ele era padre em Lagarto. Em Lagarto, que foi nomeado bispo. No dia da ordenação dele, o bispo auxiliar, um dos bispos auxiliares de Salvador, que era o Dom Tosi, que hoje é o arcebispo de Fortaleza, ele morou no mesmo seminário como bispo, 4 anos no seminário que eu morava. Então, fiz uma amizade boa na época com o Dom Antônio Tosi, e ele me chamou, então, para a ordenação episcopal do Monsenhor Mário, em Lagarto, se eu podia acompanhá-lo. Eu digo, vou com o senhor e tal. E participei, né? Então, da ordenação episcopal do Dom Mário. Ainda era seminarista, não era padre, ainda era seminarista de 4º ano. Eu não sabia que o sucederia 20 anos depois, né? Então, 20 anos depois, sucedi Dom Mário. Rapaz. Mas tive vários contatos com Dom Mário, viajei com ele para vários países com essa coisa de missão. Mas dali, então, do seminário, eu fui com essa questão da missão, que o Dom Mário me introduziu nessa coisa missionária, eu fui trabalhar em Brasília nas Pontifícias Obras Missionárias, que são obras ligadas diretamente ao Vaticano, à Congregação para a Evangelização dos Povos. Então, eu fui ser o secretário nacional da Propagação da Fé, que é a obra que faz aquela arrecadação da campanha do mês de outubro. Né? Sim. E fundei no Brasil, através da propagação da fé, a Juventude Missionária. Hoje a Juventude Missionária, animada pelas Pontifícias Obras, está em quase todo o país. Eu fundei o primeiro grupo em Campo Grande, e enquanto eu morei lá como assessor durante 4 anos, todo final de semana eu estava em um lugar do Brasil para animar a infância missionária e juventude missionária. Inclusive, num desses finais de semana eu estive em Propriar, aqui no seminário, me lembro, né, assessorando um encontro de infância missionária. Na época, Lucas Lamonier era um gurizinho que era o coordenador da infância missionária. E estive com o Dom Mário, ali a convite dele, tenho fotos com ele naquele encontro, era padre novo, né? É interessante, né? E dali, então, de Brasília, depois de 4 anos, inclusive trabalhando também na Catedral de Brasília como vigário, eu vim para assumir a catedral. Desculpe a pergunta de leigo, talvez seja até... Mas a catedral, aquela de Niemeyer? Não. Aquela? Eu era cooperador do Monsenhor Marconi, que hoje é o arcebispo militar do Brasil. Ele foi nomeado bispo primeiro do que eu, acho. Eu tenho até fotos. O Núncio esteve lá em casa esses dias e eu mostrei para ele, né? Porque o padre que estava acompanhando o Núncio é de Brasília. E está numa paróquia que eu, inclusive, fui. Então, eu tenho uma história muito bonita também em Brasília. De muitas amizades, de muita missão, né? Lá foi um tempo... Brasília, eu moraria em Brasília tranquilamente, quantas vezes precisasse. Sou assim. Então, em Brasília, também eu trabalhei ali nas Pontifícias Obras e ajudei o Monsenhor Marconi durante 4 anos na catedral. Aí voltou para Jequié. Voltei para Jequié para assumir a catedral. A suceder do Antônio Torinho Neto, que é o bispo de Cruz das Almas. Na época ele foi para uma paróquia, depois ele foi nomeado bispo. Depois eu também. Da catedral de Jequié já saíram 4 bispos. De párocos ali, que eram párocos. Então lá é um celeiro de bispo, né? O senhor é justamente o 4º. Eu sou o 4º, O 4º bispo que passou por lá, não é? Sim. 4º bispo que passou na catedral. Os 2 primeiros... Não, ainda era diocese e Amargosa, mas depois eu e Dom Torinho já era diocese de Jequié. E ali eu fui pároco 7 anos. E o bispo era Dom Rui? Dom Cristiano Krapf, é um suíço. O meu bispo que me ordenou e tal, e que eu convivi durante quase 15 anos, foi o Dom Cristiano Krapf, que agora está com Alzheimer, não me conhece mais, infelizmente. Tal. Mas, aí depois veio o Dom Rui.
Sim. Aí o Dom Rui me encontrou ainda na catedral. Eu fiquei mais um tempo com ele, que foi praticamente um estágio para o episcopado, né? É interessante, né? Porque eu vejo aquele momento ali com o Dom Rui, um estágio. Pelo estilo dele, assim, eu terminei aprendendo muito a ser bispo com ele, né? Muitas coisas. E depois, dali, então, eu fui, depois de um tempo bonito na catedral, muito bonito. Meu tempo em Jequié foi um tempo realmente extraordinário. Eu fui para Maracás, que é uma paróquia que está já próximo da Chapada Diamantina, e ali eu fui nomeado bispo. Depois de, acho que não tinha 2 anos ainda que eu estava lá, eu fui nomeado bispo. E aí, como foi receber essa resposta? Vai ser nomeado bispo. Na verdade, o convite, né? Assim, aquele convite, né? Chegou, um convite que é difícil dizer não, né? Bom, um belo dia, numa segunda. Normalmente a anunciatura liga numa segunda-feira para os candidatos. Logo para começar a semana daquele jeito. Quarta. Agora não é que seja segunda e na quarta seguinte. Sim. Já eu fiquei 20 dias em silêncio, sabendo que seria bispo propriar em silêncio. Eu não ia conseguir, não. Sem saber. Eu botava logo no Instagram, vou ser bispo. Não, aí se vazar, não... Mas, antes de chegar nessa parte, quando tem um candidato para ser bispo, é feito os escrutínios, né? Assim, então, alguém ao redor do senhor certamente já tinha sido... Não, alguém me indicou. Pode ter sido Dom Rui, pode ter sido o próprio Dom Cristiano, não sei. Alguém me indicou para o episcopado. Um bispo... Sim. Alguém pode... Mas assim, não tem, por exemplo, o senhor é daquela diocese, aí o núncio envia... É isso que eu digo. Meu nome foi para a anunciatura, como candidato. Sim. Aí o núncio considerou a indicação e mandou cartas, acho que no início assim são 30 cartas, para 30 pessoas. Primeiro vai para o Colégio dos Consultores e para os bispos do regional. Nesse caso vai ir Sergipe. Como eu era muito conhecido no regional, acho que eu não tive dificuldades, os bispos me conheciam. E no clero também, bom, eu creio que falaram bem, porque eu fui nomeado, né? Mas também, sim. Nesse caso, teve durante 2 anos, que eu entendi que durante 2 anos eles fizeram pesquisas. Pois eu achei que era coisa de um mês. Em um mês a gente manda as cartas, coleta as respostas. Um ano, às vezes mais. Aí depende do processo, do tempo que o pessoal responde. Às vezes, né, pega a carta e demora a responder, porque é um questionário enorme sobre a vida da pessoa. São mais de 30 perguntas. É porque que se também desdobram. É uma responsabilidade grande, né? E no caso também tem toda a questão de uma investigação, né? Como o senhor mesmo falou. Essa investigação. E significa dizer que Dom Mário também participou disso? Certamente. Dom Mário com certeza recebeu a carta perguntando sobre mim. Porque você recebe uma carta do Vaticano, olha, foi indicado, digamos na época, o padre Vitor Menezes, tal, da Diocese Propriar, foi indicado para o episcopado. Agora, eu não dizia que era para apropriar, não diz a Diocese. Só diz assim, você acha que este é um bom candidato, não é? Você é a favor, não é? Aí vem um catatal de perguntas para você responder. Aí o Dom Mário com certeza recebeu essa carta e respondeu sobre mim. Só que o Dom Mário era muito, assim, ele nunca me falou disso, né? Eu também não. Sim. E eu não creio que eu tenha sido o candidato indicado por ele para apropriar. Eu acho que Dom Mário, quando foi se tornar emérito, ele indicou outros. Mas com a minha nomeação, ele me disse várias vezes que ficou satisfeito de ser eu, né? Mas no dia da missa que saiu, que também foi engraçado, porque eu acho que estava em horário de verão, tinha alguma coisa assim. E aí... vai sair amanhã a nomeação do bispo de Propriar. E aí marcou missa e tudo, e Dom Mário ia presidir para dizer quem era. Como estava no horário de verão, a CNBB divulgou 1 hora antes. Então, quando a gente foi para a missa, todo mundo já sabia nome, na verdade, já eu acho via que foi foto. um erro da CNBB. Porque, mesmo sendo horário de verão, certamente a missa também estava dentro do horário de verão. O problema é quando eu saí de Maracás, que eu estava em Maracás. Então, na quarta-feira, eu saí cedo para Jequié, onde seria o anúncio lá. Né? Sim. Na estrada, saindo de Maracás, eu recebi uma mensagem de um padre amigo meu espanhol da Espanha, já sabendo. Já parabenizando e mostrando a foto, já tinha saído. De forma que quando eu cheguei na casa paroquial lá em Jequié, para o anúncio, não era mais surpresa, porque já tinha sido anunciado.
E nessa missa, Dom Mário disse que estava muito satisfeito pelo nome. Foi, né? Foi, Bom, graças a Deus, eu tinha uma amizade muito grande com ele, de forma que ele ficou ainda 3 meses morando comigo, por aí, não foi? Depois foi para Lagarto. Olha, sinceramente, a gente nunca teve assim uma discussão, um Sim. negócio, uma coisa. Não, a gente tinha uma amizade muito grande. De forma que eu fui à Itália com ele, viajamos. Depois ainda fui a Recife para os 30 anos da Obra de Maria. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande assim. E que senti muito ele ter ido tão cedo, né? Como eu falei, porque realmente naquele dia... Eu acho que o Dom Mário, ele foi antes da hora, sabe? Por questão de abuso de alimentos, ele tinha diabetes. Gostava do chocolatezinho. Então, mas eu senti demais da conta. Então, nesse caso aí, teve uma investigação toda, né? Uma investigação Claro que a gente não deixa de ouvir alguma coisa, Burburinho. né? Mas Sempre numa bela tem, segunda-feira... Mas aí, isso rolou tanto tempo e eu nunca esperei, sinceramente. Eu fiquei tranquilo da vida, nunca imaginei que saísse. Eu sempre achei, bom, pode até ter algum processo, mas isso não significa, né? E uma segunda-feira, então, de manhã cedo, um frio em Maracás, que é uma cidade muito fria, né? Eu ainda deitado, um frio, segunda-feira é dia de descanso, e lá tinha 50 comunidades. Então, eu e mais 2 padres, eu era o pároco e 2 vigários, para atender toda a paróquia. Então, na segunda-feira, eu estava derrubado, né? E aí fiquei ali mais na cama. Quando foi umas 8h30, Naná, uma amiga minha que estava até aqui esses dias, dizendo, olha, Dom Vitor, ligaram da anunciatura para o senhor e eu dei o seu número. Aí caiu a ficha, né? Porque eu digo, bom, segunda-feira, a anunciatura me procurando, já era. Ave Né? Maria. Aí, engraçado que quando depois Naná me contou que a secretária da paróquia, de Jequié, da catedral, foi ela que recebeu o telefonema. Aí Naná chegou naquela hora. Aí a secretária disse assim, Naná, estão ligando da nomenclatura. Nomenclatura o quê, doida? Aí pegou o telefone, passou meu número. Não demorou, acho que meia hora, aí um monsenhor da anunciatura, um africano, né, me ligou. Até já foi embora, hoje é bispo na África. Me ligou, o senhor padre Vitor Aguinaldo Menezes, sou eu. Disse, olha, o Papa Francisco nomeou você bispo de Propriá e você tem tantos... o anúncio vai sair em tal data, você terá tantos meses para ser ordenado, tantos meses para tomar posse, e falou, e o calado, né? Aí ele parou assim e disse, bom, isso se o senhor aceitar, né? Aí depois de ter falado tudo... Monsenhor Mark, era o nome dele, deu uma risada assim, né? Africano bem animado, alegre, e deu uma risada. Aí eu disse assim, e o senhor está rindo por quê, né? Da miséria dos outros, eu brinquei assim, né? Ele disse, não, é que eu acompanhei o seu processo desde o início e foi muito bonito o seu processo. Ele disse, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que ele escolheu, o monsenhor, né? Ele disse que acompanhou desde as primeiras cartas. Sim. Eu até brinquei dos outros, o senhor não tem certeza que é o Espírito Santo. Ele disse, não, mas eu acompanhei o seu processo, foi o Espírito Santo. Aí eu não sei se é porque foi complicado demais ou complicado de menos. Eu disse para ele, sim, mas o que é que houve? Ele disse, não posso, excelência. Aí já chama a gente de excelência. Não posso, excelência, ele falar, não sei o que e tal. Talvez na Assembleia em Aparecida eu lhe conte. E nunca me encontrei com ele, que ele foi embora. E eu não sei até hoje o porquê. O que foi que ele achou de tão interessante o meu processo. Aí pronto, o resto você já sabe. Mas nesse mesmo telefonema o senhor já disse, aceito. Não, aí eu disse para ele, eu digo, olha, o meu sim eu já dei antes, né? Quer dizer, eu acho assim, desde aquele momento que eu saí da casa dos meus pais, né? Dei sim a Deus. E no momento da ordenação dei sim, o resto é consequência do sim que você já deu. Sim. Então eu nunca neguei à igreja nada. De forma que sempre, o interessante é que eu sempre fui muito, sei lá, a igreja sempre me entregou coisas difíceis. Eu sempre fui muito exigido, digamos assim, pela igreja. A igreja nunca me deu moleza, não. Né? E eu sempre disse sim. O senhor quer mais café? Não, obrigado. As paróquias por onde passei eram paróquias exigentes, não eram paróquias fáceis. Não é? Depois do seminário, ser reitor do seminário é um grande desafio. Morar em Brasília, ali nas Pontifícias Obras, catedral. Eu só nunca fui vigário-geral. Sim. Né? Eu já fui representante de clero e tantas outras coisas. Mas, Dom Vitor, sinceramente, enquanto padre, de vez em quando não passava assim pela cabeça,
talvez um dia eu possa ser bispo. Eu não vou dizer a ambição de ser bispo, mas assim, um imaginar um dia, talvez, quem sabe eu seja bispo. Não. Quando começavam a especulação, sempre tem as especulações, né? Sim. Você vai ser bispo, você vai ser bispo. Eu olhei com sinceridade, até o bispo às vezes falava brincando e tal. Eu lidei com sinceridade, que nunca me passou isso pela cabeça, até porque eu sabia do meu lugar. Eu pensava assim, que bispo era uma coisa para padres, né? Assim, mestres, doutores. Eu imaginava assim, que bispo não era para um padre do interior lá, no meio né? Então, eu não tinha essa expectativa, não. Nunca tive, não, sinceramente. Expectativa, de forma que eu assumi com muita, como é que eu posso dizer assim, naturalidade e tal. Não fiquei, né? Não cresceu, não subiu para a cabeça, como diz o povo. Até porque bispo hoje não é poder, né? Sim. E o poder, existe o poder, mas o poder serviço, que é aquele realmente do serviço. Mas aí o senhor... Não dá honra. O senhor, pronto, recebeu o telefonema, tinha dado sim. Aí, silêncio, boca pio. Mas a cabeça... Claro, trabalha. Aí, esses cabelos que estão faltando foi disso. Não, né? mas sinceramente, olha, eu levei com tanta naturalidade que as pessoas nem perceberam. Eu continuei minha vida. Porque é isso que eu lhe digo, foi eu vi a psicopata como uma continuidade de um serviço, Sim. sabe? Então, de forma que o meu estilo de ser bispo assim, às vezes eu vejo que é bem diferente de tantos outros bispos. Eu procuro o máximo possível ser normal, né? Assim, ser normal. Então, mas vim para apropriar, para mim foi um presente. Como foi? Já conhecia Dom Mário, já tinha vindo apropriar. Agora, para apropriar, de fato, foi uma surpresa, porque Dom Mário ainda estava no início, né? Tinha pedido renúncia há pouco tempo. Sim. De forma que ele tomou um susto, porque em 6 meses saiu o sucessor. Isso não é normal. Tem diocese aí no Brasil esperando há 2 anos e ainda não faz nem ideia de quando vai vir um bispo, né? Sim. Então, foi uma coisa assim um tanto rápida a minha nomeação para apropriar. Mas as noções da cidade, o senhor, sei lá, pesquisou? Não, aí eu já tinha vindo aqui naquela do Mário, 1 mês ou 2 meses antes, tinha passado aí na BR, vindo de Maceió, Recife, de férias. Tomei café ali nos 2 irmãos. Olha aí. Sem nunca saber, até comentei com o padre que estava comigo, eu digo, olha, se Dom Mário souber que eu estou aqui, que não fui lá fazer uma visita, ele me mata, brincando. Mas né? é uma... E poucos dias depois foi nomeado bispo de Propriar. Muita gente diz que essa passagem na ponte, quando olha de lá para Propriar, se apaixona. Claro. Demais. É claro. E é interessante que o padre Clebson, eu conhecia Clebson e Monsenhor Francisco, né? Conhecia Clebson, porque ele era o coordenador diocesano de pastoral de Propriar e eu era o coordenador diocesano de pastoral de Jequié. E ele brincava comigo lá. Antes, 1 ano antes ou 2 anos antes, ele brincava, olha, você vai ser o nosso bispo. Olha, se você recebeu o convite, não diga não, nossa diocese é muito boa. Ele brincava, ele ia, né? Nossa diocese é muito boa. Eu não conhecia muito ele, mas ele já brincava comigo, dizendo, olha, se você receber um convite para ser bispo de Propriar, não diga não, viu? E ele não sabia. Sim. De forma, quando eu fui nomeado, liguei para ele, para ver a questão da posse. Ele se emocionou, chorou, aquela coisa, né? Porque, de fato, ele já me conhecia de lá, né? Então, acho que ele deve ter dito, graças a Deus, não está vindo aí nenhum complicado para cá, né? Agora... Porque fica esse medo, Sim. né? Mas ele comentava também isso, quando a gente perguntava, o senhor já conhece o bispo? Ele, não, conheço. Bem tranquilo, um homem da fala tranquilo. Um homem calmo, né? Calma. Manso e humilde. Isso antes de chegar, né? Não sei agora, tem que perguntar de novo Agora, aí. tem que perguntar de novo. Agora, dúvida interessante, né, a história. E de fato, acho que quem tá em casa, quem estiver assistindo esse episódio do podcast deve estar... Nossa, aquela coisa, né, de conhecer um pouquinho mais da sua vida, da forma que Deus foi conduzindo tudo isso. E é justamente esse ponto que eu quero chegar. Né? Hoje, o senhor bispo da Diocese de Propriar, essa diocese tão amada, tão querida, né, por todos nós, coisa boa. Né? Mas também, hoje o senhor como bispo, nessa diocese, depois de ter passado todo esse processo aí na sua vida, desde deixar os pais, a gente sabe que é uma renúncia muito grande, né? Você sair da sua zona de conforto, ir para uma terra distante, que não conhece ninguém, vivendo diversas realidades, né? Como é que o senhor resumiria tudo isso? E principalmente essa questão depois do episcopado, sendo sucessor,
de um bispo muito querido, né? Porque Dom Mário, até hoje, saudoso Dom Mário, Claro. muito querido. As pessoas têm, de fato, um carinho por ele. Como é para o senhor hoje? Olha, na verdade, eu vejo em tudo a mão de Deus que vai conduzindo as coisas. Depois de Dom Mário, foi uma das coisas que na época eu fiquei preocupado, né? Porque eu sabia do peso do Dom Mário como bispo. Era um bispo conhecido no Brasil, fora E do no Brasil. mundo, né? Essa coisa da Fazenda da Esperança e de tantas coisas. E eu sabia um homem inteligente, preparado. Porque os padres de antigamente, Dom Mário ia fazer 50. Se tivesse vivo, teria. Não, ele fez 50 Acho que anos. ele foi de em bispo, de 1960, eu por aí. acho. Ele veio para o Brasil em 68. Foi ordenado pelo Papa. O ano que eu nasci. Então, era um pessoal que era um outro tipo de preparação, de formação. Então, eu realmente pensei, poxa, suceder Dom Mário não vai ser uma tarefa fácil. Depois o clero, eu pensava sempre nos padres, né? Eu digo, o padre, como é que serão os padres de propriar, não sei o que e tal. Aí, inclusive, liguei para Dom Mário, não, nem se preocupe, o clero é tranquilo e tal. Então, eu, sinceramente, eu hoje agradeço a Deus por ter sido nomeado para propriar. É uma diocese, para mim, eu falei com o Núncio, não é? Enquanto jantávamos, estou muito satisfeito em propriar, gosto muito da diocese, acho uma diocese muito boa. Porque eu conheço outras dioceses, outras realidades, outros cleros, e sem dúvidas, Propriar é uma excelente diocese. Eu não tenho o que reclamar. O clero é muito bom, é um clero obediente, eu não tenho dificuldade com o clero, acho que eles não têm dificuldade comigo. São quantos sacerdotes, o senhor sabe de cabeça? Hoje assim? já são, na ativa mesmo, 35 e tal, mas nós temos 39 padres, alguns fora, né? Pelo menos 2 ainda estão fora. 26 municípios e 30 paróquias. Eu criei, na verdade, três paróquias, né? Criei Mãe dos aqui, Homens, a de Glória, Nossa Senhora Aparecida de São José e Esposo. outra em Porto da Folha, 3. No caso é Santa Luzia? Santa Luzia. Santa Não, Luzia. Santa Luzia não. Criei São José, lá em Lagoa do Rancho. Então o senhor, enquanto bispo, falta fazer o quê? Ordenar outro bispo. Ele já ordenou padre, já criou paróquia, 3 diáconos, crisma. vou ordenar agora O 2. reitor, né? Vou ordenar agora 3 padres, Três. né? Agora no mês de agosto. Nós que trouxemos o seminário propedêutico para a diocese, criamos o Conselho Diocesano de Pastoral, organizamos o plano também diocesano de pastoral, estamos assim também com várias reformas em prédios da diocese que de fato estavam precisando de reforma, inclusive a catedral. Eu acho assim, nesses 4, quase 5 anos, realmente foi um tempo intenso, de muitas coisas. Por ter o apoio do clero, o apoio dos leigos, tem sido de fato uma excelente, digamos, trabalho assim com o pessoal. Eu lembro que o senhor brincava, que o senhor dizia assim, eu ainda estou aprendendo a ser bispo, eu ainda estou aprendendo E a ser... continua. Eu acho que a gente morre e não aprende, né? A ser pai, né? Você que vai ser pai, outro a ser bispo, outro a ser... Né? Cada um dentro da sua missão, mas graças a Deus tudo bem. Colocamos uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo que os fiéis perguntassem. Se tivesse Acho uma que hora... vocês vão ter que mandar... editar esse podcast, sei lá o que eu lançar, umas 3 edições, porque o que tem de assunto aqui já... Não, mas o povo acompanha, viu? Será? Temos aí os fiéis que são ali sintonizados na Bélgica, Donadinha 2 horas. Porque isso vai dar quase 2 horas de podcast. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui de Luciene, ela está dizendo assim, qual o maior desafio que o senhor encontrou na diocese de Propriar? O maior desafio, deixa eu pensar aqui, eu acho que o maior desafio é esse de ter que chegar em todos os lugares da diocese. É uma diocese que parece pequena, mas na verdade tem quase 1000 comunidades. Que além das paróquias, que são 30, tem as diversas comunidades, povoados e tal. Sim. Então, eu creio que um dos maiores desafios é percorrer quilômetros, é conhecer as pessoas, é me encontrar com as pessoas. Eu tenho me esforçado bastante, já fiz 3 visitas pastorais propriamente ditas, de ficar uma semana na paróquia visitando comunidade por comunidade. Essas paróquias que eu criei, todas elas eu fiz visitas de comunidade por comunidade, conversei com o povo, pedi opinião, essa coisa toda.
Eu vi Desculpa, pode continuar. Pode continuar. Não, eu vi uma visita do senhor que eu fiquei muito feliz, tanto pelo senhor, enquanto bispo ser acolhido, e tanto pela comunidade que foi no Mucambo. Né? Eu vi que foi assim, vi fotos, vi vídeos e de cartazes e alegria do povo. Não foi bem visita. Não foi a visita pastoral, foi a visita à comunidade. Agora eu vou na Santa Luzia, lá como você falou, naquela paróquia, para a semana que vem. Vai ter 6 dias lá de visitas. Aí eu vou de novo no Mucambo, de comunidade em comunidade. Mas no Mucambo eu fui para celebrar. Porque eu vou nos povoados, que essa é uma das coisas que o pessoal tem gostado. Eu não vou só na sede da paróquia. Então, ontem, por exemplo, eu fui a Angico, uma comunidade da nova paróquia lá, Nossa Senhora das Dores, onde está o Padre Gil, em Lagoa Bonita. Então, eu vou nas comunidades, vou nas paróquias, nas sedes e vou nas comunidades. Então, eu já fui em várias comunidades da paróquia, pequenas, às vezes comunidades que não tem 1000 pessoas morando, mas eu faço questão de ir, vou lá, celebro quando me chamam, eu vou, né, nas comunidades rurais também, e distantes, essa de ontem mesmo era bem distante. Então, isso tem sido um desafio grande, é o desafio missionário, o desafio pastoral, desafio financeiro, econômico, ou de clero, quer dizer, são desafios que existem, mas não são os principais. Acredito que em qualquer diocese haveria, né? O desafio maior é esse da missão. Sim. Mas aí pronto, aí aproveitando que o senhor tocou nesse assunto missão, Martinha Filhos, ela fez uma pergunta, e aí eu vou modificar, né? Ela perguntou o seguinte, perguntaria se poderia ter uma capelinha em cada bairro. E aí eu lembrei desse projeto missionário, né? Até essa vinda do pessoal da comunidade Vila Régia, que é exatamente isso que o senhor falou, né? Quando foi divulgar, apresentar os missionários, que essa é a ideia do projeto em cada bairro. Como foi isso? Como foi que isso surgiu aí no coração do senhor enquanto bispo? Olha, com um outro desafio grande foi a pandemia. Que eu cheguei, eu acho que tinha um ano só que eu cheguei na diocese, todo animado para visitar a diocese toda, muitos projetos, várias reuniões, como você lembra, e de repente tivemos que parar tudo, fechar tudo. Então, eu não tive, aqui em Propriá, por exemplo, eu não tive tempo de conhecer as famílias, de ir nas casas. Porque quando eu cheguei, eu pedi a Padre Clepson, você me leve nas casas, eu quero conhecer o povo, quero conhecer as famílias de Propriá. Mas aí veio a pandemia, eu não pude sair. Sim. Né? Então, esse primeiro momento era para conhecer o povo também da sede. Sim. As casas, visitar as famílias, não pude. E aí essa questão da pandemia, ficar 2 anos parados, quase 3 agora, né? Veio a ideia, nós construímos o plano diocesano pastoral, mas veio a ideia de santas missões populares para atrair aqueles que ficaram no meio do caminho, ou aqueles que se afastaram, que desanimaram, que esfriaram, ou que ficaram agora só na televisão, missa de TV, essa coisa toda. Então as santas missões populares surgiram com esta ideia de fazer uma grande animação. Aí veio a ideia de trazer uma comunidade missionária que pudesse nos ajudar na formação. Quer dizer, eles não vão realizar as missões, eles estão nos ajudando na formação, nas visitas, mas nós é que vamos realizar as santas missões populares. Só que eu ainda estava sempre pensando nisso, mas santas missões é um momento forte de evangelização, mas quando termina, fica parecendo assim, acabou. De forma que eu não quis. Então, eu conversando com a equipe, preferimos criar um grande projeto missionário, chamado Projeto Missionário Diocesano, Projeto Missionário Diocesano e de fazer discípulos. Então, a ideia nossa é essa, que as santas missões aconteçam dentro desse projeto, né, mas que não seja só isso. A ideia é santas missões, dentro das santas missões, aí vem a ideia das pequenas comunidades missionárias, comunidades eclesiais missionárias, a ideia de círculos bíblicos de casa em casa, a ideia é que em cada rua, se teremos uma capela ou não, pelo menos nos bairros deve ter, nos bairros maiores, eu acho que isso é fundamental. Mas a ideia é a igreja doméstica, a igreja nas casas. Então, a ideia é que em cada rua, por exemplo, nessa rua de vocês, já que vocês moram aqui também, é que as pessoas católicas que moram nessa rua assumam fazer círculos bíblicos, não uma vez no mês de setembro, no mês da Bíblia, ou sei lá, na campanha da fraternidade, não. Que haja uma missão permanente, uma ação permanente de missão aqui nessa rua.
celebrando cada noite, ou pelo menos uma vez por semana, não se dá para fazer talvez tudo, mas pelo menos uma vez por semana, círculo bíblico numa casa. Conhecer todas as famílias, saber data de aniversário de todo mundo. Alguém adoeceu, a igreja está aí junto. Alguém morreu, a igreja está junto. Alguém nasceu, a igreja está junto. Esse atendimento, né? Que as pessoas nessa rua se sintam, digamos assim, acompanhadas pela igreja. Sim. Essa é a ideia. Então, círculos bíblicos aos milhares. Agora, eu sei que nos tempos de hoje as pessoas não querem compromisso, mas de qualquer modo é esse o projeto. As pessoas só não podem dizer assim, a igreja de Proprial, a diocese, não tem projetos missionários. Né? Olha, então aí tá, eu acho que serve como uma resposta, né, para Cauã. Cauã Silva mandou lá no Instagram o seguinte: a partir de que idade pode ser responsável por um movimento? Então, acho que aí é uma boa oportunidade para começar, não um movimento, mas para dar início também a essa missão, né? Porque eu acho que não tem idade para falar de Deus. Não. Agora, para assumir uma coordenação e tal, aí vai muito da maturidade, né? Tem pessoas que podem, por exemplo, o ideal é que seja depois dos 18, por aí. Sim. Mas tem gente que antes dos 18 tem maturidade mais do que alguém que tem. Isso. Aí eu acho que isso é uma coisa que depende muito do padre, da pessoa que acompanha, que conhece, não é? Então, Karine, por exemplo, não tem ainda 18 e olha aí, não está aqui na Pascom fazendo um excelente trabalho, não é? Então, acho que essa questão... Faz umas raivas de vez em quando, faz, né? Tem que puxar a orelha de vez em quando, mas tá bom, é mais amadurecida do que muitos adultos mesmo. Pois é. Então, eu acho, Dom Vitor, que de fato os fiéis, pelo menos os que engajaram aqui nas perguntinhas no Instagram, tinha muito essa dúvida com relação à questão da missão. Da missão, temos muitas perguntas voltadas a isso, mas o Anteógenes, né, o Júnior, ele mandou o seguinte: o que o senhor espera da jornada missionária da diocese com o lema Igreja em Saída? Na verdade o lema é ir de fazer discípulos, já indica essa questão da saída. Esta é uma ideia que surgiu já do próprio Jesus, quando ele nos deu o mandato missionário, ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a todos os povos. Então, ide, sair, não é fique ou ficai, sair, né? Ide e anunciar o evangelho. Depois, a Aparecida, a conferência de Aparecida trouxe bastante essa questão de uma igreja em estado permanente de missão. Isso é fundamental. Então, a nossa ideia não é fazer um evento apenas, mas que a igreja de Proprial seja uma igreja em saída e em estado permanente de missão. Não fazer um evento missionário, mas que ela se torne toda ela missionária. O que eu espero é apoio, é que as pessoas assumam, leigos, padres, sobretudo o clero, né, que o clero realmente assuma essa questão da missão, que os leigos assumam, e que, de fato, ao longo dos próximos 3, 4, 5 anos, a longo prazo, não é a médio prazo, a longo prazo a gente sinta que, de fato, a diocese de Propriá é uma diocese missionária, uma igreja em saída e em estado permanente de missão. Isso, Dom Mário, como fideidono é o padre diocesano que se entrega para a missão no outro país. Então, Dom Mário, como missionário fideidono italiano que veio para o Brasil, ele tinha essa pegada missionária, essa questão da missão. Então, a diocese não é o estranho a diocese, essa questão missionária. O senhor falando, eu lembrei da campanha da Fraternidade de 2015, que tinha aquele hino muito bonito, não sei se o senhor lembra, que era uma igreja, eu cantando... Vamos, mostre seu talento. Servidor e missionário, que eu não sei, sabe ouvir. Como cantor, você é um ótimo apresentador. Não, cantou direitinho, cantou, não passou vergonha. Que é justamente dessa... tá dizendo, né? Zoada, James, não tiro já você, fica só eu e Dom Vitor aqui. Aí cai a audiência. Esses dias eu falei com o Vinícius, o diácono, eu digo, Vinícius, você tem vários dons, agora de cantar não. Aí ele, dom, que é isso? Não tem não. Vá procurar outro dom, outra coisa pra fazer. E que era justamente desse pedido do Papa, da saída, né, que preferiam uma igreja enlameada, mas que tivesse junto do povo, não uma igreja fechada. Claro. E aí eu lembrei, Dom Vitor, o senhor recentemente teve com o Papa Francisco, já tinha visitado um Papa antes, assim, estado, tão de perto? Não estar com o Papa não, mas João Paulo II, quando veio a Goiânia, eu vi de longe, e depois fui a Roma algumas vezes com João Paulo II vivo, mas não cheguei perto. Com Francisco eu estive já a segunda vez.
quando eu fui nomeado bispo, aí tem uma espécie de curso para bispos novos em Roma, e ele recebe os bispos. Éramos mais de 150 do mundo todo. Aí ali foi uma coisa mais rápida. Ele fez um discurso e no final, cada um apertou a mão dele e tirou uma foto. Agora, dessa vez, fomos em visita ad limina. Visita ad limina acontece de 5 em 5 anos. O bispo tem a obrigação de 5 em 5 anos, prestar contas, entre aspas, do trabalho que está sendo feito na diocese. Mas, sobretudo, visitar uma visita ao túmulo do apóstolo Pedro e Paulo e ao Papa, né? Então, nós fizemos isso. Fomos lá. Essa visita era para ter acontecido em 2020, aí veio a pandemia, foi adiada para 22, graças a Deus realizamos. Então, mas ali foi um momento diferente, porque logo chegamos, ele recebeu cada um, acolheu, pegou na mão, deu as boas-vindas, depois todo mundo se retirou e ficamos sozinhos com o Papa, os bispos do Regional Nordeste 3, na Bahia e Sergipe, na biblioteca do Papa. Então ele já acolheu a gente, já foi dizendo, olha, quem quiser água tem ali, quem quiser levantar um pouquinho, se cansar, levante, fica à vontade, pode andar. Ali entrando naquela porta tem um banheiro, você entra assim, tal lugar, assim, lá tem Ele banheiro. mesmo deu os comandos. Ele dizendo, se quiser banheiro. E outra coisa, eu estou gripado, mas não é Covid, mas ele estava realmente com muita coriza, né? E aí todo mundo com medo do Covid, mas ele disse que não era Covid. O Papa falou, tá falado, né? Tá falado. Mas aí o bispo, o presidente do regional, fez uma palavra introdutória e depois ele passou a palavra para todo mundo e cada um pergunta o que quiserem, digam o que quiserem, critiquem o Papa e o cara comigo que é doido. Eu digo, eu que não vou cair nessa. Então, assim, podem criticar o Papa, não sei o quê, né? Aí bom, foi um momento assim muito bom. No final, né, ele saudou todo mundo de novo, pegou na mão. Foi um momento, ele é um homem realmente extraordinário, Papa Francisco. E eu acho que eu falo até por mim que foi muito bom e muito confortante, né, essa visita que o senhor fez lá com o Papa Francisco, porque recentemente estava surgindo várias teorias, né? De uma possível renúncia, coisa e tal, e o senhor foi quem deu essa palavra, dizendo, não, o Papa está bem, só é aquela questão mesmo do joelho, mas ele está bem, mantém firme ali, né, então foi muito confortante, assim, para os nossos corações. Claro, não, ele renúncia, acho que não passa pela cabeça dele, né? Inclusive ele falou esses dias, sim, que não passa pela cabeça dele a questão da renúncia, até porque de fato ele está bem, está agora no Canadá, fazendo uma visita missionária no Canadá. Aquela questão dele ficar na cadeira de rodas não significa que esteja aleijado. Na verdade, ele fica ali para não forçar o joelho a pedido dos médicos, mas agora algumas vezes ele está andando só com... Agora, por exemplo, no Canadá ele saiu do avião tal, só com uma bengala? A bengala, ou andou no avião só com bengala. Então o Papa não está aleijado, né? Agora tem um problema lá na perna, mas a perna não é um órgão, se fosse na cabeça, né? Sim. Mas a cabeça está ótima. Mas aí o senhor falou dessa questão, né, que ele pegou e disse críticas e tudo mais, já foi algo inusitado. Agora eu quero saber como foi a sensação de entregar um pandeiro pro Papa, ver o Papa tocando pandeiro. Ali foi o Dom Zanoni. Dom Zanoni, que era arcebispo de Feira de Santana, pegou numa dessas paróquias lá, o povo mandou para o Papa um pandeiro. Né? Entregamos um São Francisco dormindo, mas o pobrezinho do São Francisco não apareceu tanto, a imagem de São Francisco dormindo, porque o Papa é devoto de São José dormindo, né? Tem várias imagens assim. Ele que, de certo modo, divulgou essa devoção de São José dormindo. Sim. Agora, o caso de São Francisco dormindo não deu muito certo, não. Porque o pandeiro ficou mais famoso. Roubou a cena, não foi? Então, aí ele, né, bateu ali, brincou. Dom Zanoni, o estilo dele, né? Aquele que jogou capoeira ali na frente, você lembra? Que ele jogou capoeira na frente da Catedral de Salvador. Gabriel é capoeirista, nato. Ele jogou capoeira O senhor... Capoeira? Assim. Não, eu sou um baiano do norte. Baiano é muito interessante. A Bahia é diversa. Então, a Bahia de Salvador, do Recôncavo... Mais uma capoeira não, mas assim... O senhor já disse que batia uma bolinha fora isso. Um pouquinho. Esporte. Eu ia muito à academia. Sim. Agora, em Propriac, eu fiquei com receio porque é uma cidade pequena. O bispo, na academia, o povo pode achar que é vaidade. Não, vamos dizer, o bispo quer ficar malhadão, bonitão, né?
vaidade. E é por uma questão, mas seria por uma questão de saúde, né? Agora sim, o povo claro. não vê, o bicho está precisando fazer academia por questão de saúde. Vão pensar que é por vaidade. Aí, agora, eu como padre, nunca deixei de ir à academia. Ia todos os dias quase, né? Queria ter essa motivação É. de Aí o esporte, senhor não é tá, comigo, não. era padre, tava lá malhando. A playlist era o quê? Em Jequié, não tinha problema nenhum, assim, o povo... Mas o senhor escutava uma música enquanto Não, treinava, tal? aí era a Da música academia que mesmo. colocava na academia. Mas Botar um normalmente o senhor escuta o quê? Assim, viajando, no carro? Aí eu gosto, assim, de MPB, de música sertaneja, músicas antigas, assim, né? Zezé de Camargo e Luciano. Uma coisa mais... Zezo. Vamos pegar essa parte. É essa parte que o povo quer saber. Sente aqui comigo no sofá. Exatamente. Então eu sou assim muito, mas ouço um pouco assim. Mas gosto. ele é daquela região de Salvador, lá é muito asas livres, entendeu? Não, mas Né? daquela, não, já essa Ô, coisa de diga- Rachel eu não gosto. A Da rocha. Pior. Aí veio logo pra Diocese de Propriar. Aqui bateu um tambor, já sabe que é a rocha. É, né? Aqui é Mas a um rocha. forró o senhor se arrisca. Forró. Não, agora, eu dancei assim. Um como forró padre. assim, tipo um Flávio José, Adelmário Coelho. Claro, Calcinha forró. preta, Não, mastruz com não. leite. Ó, chega, mudou a feição. Agora tu falou Flávio José. Não, quando uma música Luiz Gonzaga, eu sou devoto do sim. Gonzaga. Sou devoto dele. Já estive, inclusive, na casa dele, lá onde ele está enterrado. Eu visitei São o túmulo Luiz dele e da mulher. Interessante. Tem o Museu do Gonzagão, valia a pena conhecer. Lá em Exu. Em Exu Museu mesmo. Do Museu do Gonzagão. Pronto. Exu é Próxima Pernambuco? confraternização Não, da Pernambuco. Pascom. Vamos Exu. com o bispo a Exu. Vamos com o Ah, bispo. Exu. Exu. Não é Exu a entidade, não. É Exu. Exu a cidade, né? Não vale nada, velho. É um pouquinho. A gente vê que o senhor assim, é bem humorado, graças a Deus. Leva Graças a a vida Deus. na alegria, É, sempre claro, muito claro. bom, né? Mas a escolha do lema. O senhor O lema o coração dilatado para o serviço. Dilatando um ato de serviço. Eu queria falar Dilatar em latim, o mas cora- eu é. me recolhi. Já Dilatar o- passei muita vergonha Dilatar cantando. o coração, não é dilatando. Porque em latim parece que é gerúndio, mas não é, né? Dilatar Sim. o coração para o serviço. Cora dilatando ad serviço. Dilatar o coração para o serviço. Nesse processo de anúncio, o senhor ouviu, passou esses 20 minutos, ai se fosse, né, os 20 dias sem poder dizer. Em que momento o senhor disse, meu lema do episcopal? Não, eu lendo uma... Eu não sou focolarino assim, mas eu gosto muito, inclusive do Omar era focolarino, gosto muito da espiritualidade focolarina, da unidade e tal. E tem uma carta de Chiara que o tema é esse, dilatar o coração. Sim. Como está em Josué também, Josué Sim. tem várias situações em que fala dessa coisa de dilatar o coração. Então eu escolhi a partir dali, dilatar o coração. Só que um amigo meu em Roma, quando foi fazer a tradução lá com o professor dele, o professor aconselhou que dilatar o coração, para quê? Dilatar o coração, ele achou que era uma coisa incompleta, Sim. né? Dilatar o coração para o serviço. Aí acrescentamos para o serviço, né? Mas está fundamentado ali, sobretudo em Josué, e nessa carta de Chiara Lubick, dilatar o coração. Avisar a família, nesses 20 dias, um contato com a mãe, com o pai, não dava aquela vontade de dizer assim, mãe, vou ser bispo. Não, aí todos ficaram sabendo ali no dia, né? Claro, uma surpresa, uma festa, mas agora ficou, depois de toda a festa, toda a surpresa e tudo, ficou o serviço, né? Ficou a missão mesmo, Sim. que não é fácil. Ser bispo, eu disse ao Núncio, eu digo, olha, eu tenho a impressão que Deus me chamou para ser bispo num dos tempos mais difíceis da igreja. Hoje, a missão de ser bispo, hoje ser padre, ser bispo, não é uma missão fácil, não. É serviço mesmo, não é honraria, né? É, de fato, muito serviço. Mas estamos aí para isso, né? Fui ordenado para trabalhar mesmo. E quantas coisas aconteceram aí desde quando o senhor chegou aqui na diocese. Agora, voltando, que a gente vai traçando, aí tem um momento que a gente dá um retorno, né, Gabriel? Volta aí no tempo. O senhor chegou aqui na diocese, basicamente só passou em atividades no meio do povo um ano, né? Porque aí veio a pandemia e... Não, mas eu nunca deixei de ir, não, sabe? Por isso que eu peguei Covid 3 vezes. Pediu música do Fantástico. Pediu música não. Mas que eu fiz exame, né? Acho que eu não fiz Sim. exames, aí não deixei de ir, sabe? De ir ao encontro do povo. Quando eu pude, eu fui. Deus me livre, ficar trancado, ficar um ano
dentro de casa, eu teria ficado doido. Sim. De fato. Mas, assim, pronto, o senhor chegou, passou 2 anos esse clima, esse período de pandemia, algo diferente, de fato, um tempo difícil para todos. Eu acho que ninguém saiu ileso disso tudo. Tendo aqueles, claro, que perseveraram na fé, mas eu quero saber com relação à festa do Bom Jesus, que é uma festa grandiosa aqui na nossa cidade. Não, e na de 2018, todo mundo dizia, não, o bispo só vai chegar uma semana depois da festa. O bispo tinha que chegar na festa. Pra ver, já conhecer a chegar festa e tudo. sentir esse calor da festa do Bom Jesus, né? Na verdade, tem um fato aí. Quando eu fui nomeado, eu disse a Domar, eu gostaria de ser ordenado em propriar, ser ordenado bispo em propriar. A minha ideia era vir ser ordenado aqui, ordenar Sim. e tomar posse, no Sim. mesmo dia, a mesma celebração. Mas aí tem a festa do Bom Jesus. Sim. Aí o Domário me disse, olha, lá tem uma festa grande, o pessoal tá achando difícil, 2 eventos grandes, tal. Eu senti que, de certo modo, também, ele queria concluir ali com a festa Sim, do Bom Jesus. sim. E se eu viesse ali, sem nem tinha sido ordenado Aham. ainda, não tinha como ser ordenado antes da festa do Bom Jesus. A não ser que tivesse feito como eu pensei, de fazer a festa aqui mesmo, de ordenação e de posse e de tudo. Oxe, Mas junto, aí ele né? disse, fazer essa festa e depois fazer a festa do Bom Jesus. Eu digo, não, Domar, então faça a festa do Bom Jesus e eu deixo para tomar posse depois da festa. Por isso eu não vim na festa. Sim. Né? Então, né? E de fato, se foi o encerramento, foi muito belo assim, né? Lembro um pouco da homilia de Dom Mário. É. Né? E de fato ele falava aos corações, não dizendo que o senhor não fala, não é Claro, isso. claro. Mas, Eu tô entendendo. enfim, como foi essa experiência? Porque, pelo menos esse ano, a festa do Bom Jesus desse ano, com esse retorno, o calor do povo, né? A fé, a devoção. E, já pegando esse tema, eu quero saber o que é que o senhor pensa, quais os seus pensamentos aí com relação à festa do Bom Jesus, tem melhorias? Eu tenho umas ideias sobre a festa do Bom Jesus, mas por enquanto eu vou deixar em off, porque eu não sei, de repente a gente divulga coisa que depois não dá certo. Sim, Então eu vou me reunir ainda com todo o pessoal que realiza a festa do Sim. Bom Jesus, para então, inclusive já me chamaram, querem fazer uma reunião, eu não quero deixar para uma coisa que eu falei ao Padre Clepson, que eu não gostaria que deixasse para preparar a festa do Bom Jesus próximo da festa, que o ano inteiro fosse também, durante todo o ano, já fosse fazendo reuniões e tal, pensando a festa do Bom Jesus. Mas uma das coisas que eu já tornei pública é que eu tenho a ideia de que a festa do Bom Jesus se torne uma Romaria do Bom Jesus dos Navegantes e Propriar. Porque não existe nenhum santuário, nenhuma romaria do Bom Jesus dos Navegantes. Embora aqui em todo o Baixo São Francisco se festeje o Bom Jesus, mas eu espero que Propriar se torne realmente a cidade do Bom Jesus dos Navegantes e que a gente passe a cada ano agora a trabalhar nesse sentido de transformar isso tudo numa romaria. Mas para o senhor ter essa noção e esse desejo de ser uma romaria, é porque o senhor se encantou com a festa. Não tem como. Sem dúvidas. Né? Não. Aquela procissão fluvial ali não tem palavras. Não tem também. igual, né? Não, Não tem. Não tem. Penedo diz que mas não é. É não. Pode dizer, eles não brigam com a gente, não eles pode não- dizer. não A de brigam, não. Propriar é a maior. Só em Propriar tem uma festa bonita assim, né? É. Foi a música que cantamos Exato. aí no Trezenária. Agora, é claro que aí é mais o meu respeito pela tradição, pela cultura do povo. Não vou chegar e diminuir a festa. Não, acho claro que não. Se é uma Eles- festa de tanta tradição, a gente vai fazer o possível para melhorar a festa. Claro. Ampliar e tal, né? Sim. E aí? Não, eu tô, assim, ansioso, né? Eu sonho com isso, que a cidade de Propriar se torne essa romaria. Porque eu lembro aquela coisa de criança, ir ali, a orla, aquela região do Mirante cheia, o povo Não, vinha o domingo de madrugada, manhã, né? Propriar é outra cidade, é outra É coisa. claro que depois da pandemia também muita gente, né, terminou ficando se afastando um pouco. Não, esse ano, por exemplo, não foi como nos outros Não, anos. mas mesmo assim, Dom Vitor, Foi. no ano passado, que Eu foi não fui, né? que foi Eu não virtual. participei. Esse ano? Esse ano não. Não, esse ano não. Esse Eu ano estava não. com Covid. Tá vendo aí? Foi Pela isso mesmo. terceira vez. Isso. De forma Porque que eu não vi a festa. ano passado o senhor estava, o senhor celebrou, acho que pela manhã mesmo. Só que foi aquela virtual, né? Aquela Claro, coisa que não é a mesma era só uma coisa. semana e tinha senha e tudo. Mas mesmo sendo assim, vieram alguns ônibus. É. Mesmo não sendo a grande festa. Mas né? este ano, vamos ver se Esse, para obviamente, 2023 não foi a mesma coisa que seja maior tinha ainda. antes. Agora, Sim. claro, a ideia é sempre essa.
A ideia sempre é essa, que a festa de Bom Jesus é um patrimônio que não tem Claro. igual. Agora, além, a gente fala da festa de Bom Jesus, que é daqui de Propriá, mas também tem tantas outras festas bonitas na diocese, né? A própria festa de Tem. Nossa Senhora da Glória, lá em Tem, Glória. mas igual a esta... Não, aí Não, tem, agora não. tem, Dá nem pra e comparar. também de festa mariana, não tem como Porto da Folha. Porto da Mesmo Folha, Nossa Senhora da Glória- Conceição mesmo. Mesmo Nossa Senhora da Glória é perto. É uma coisa impressionante. Eu fiquei assim emocionado com a festa do Porto da Folha. Vale a pena ir lá no dia, Sim. na procissão. É uma multidão incalculável e o povo é muito devoto. De forma que o Porto da Folha quase não tem protestantes, não chega a 1000 Sim. pelo IBGE, e o povo é católico. Quem não vai, põe uma toalhinha, ou sei lá, uma imagem na porta, nas empresas, até as lojas fechadas com a imagem da senhora lá. O povo é muito católico em Porto da Folha, é impressionante. Agora o senhor falou de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acho que aqui tem alguma Tem aqui na telha. telha, é porque não é paróquia, né? É uma Não. comunidade, querendo ou não. E mas- a comunidade que eu fui ontem também, Angico, é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Dom Mário me disse assim, olha, eu vou deixar uma paróquia para você criar. Paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas eu não vejo ali sentido em criar. Sim. Sabe, Cedro já é uma paróquia pequena, contando com telha. Então, se criar telha, vai ser praticamente... Aí vai inviabilizar a paróquia de Cedro, que já é Cedro, pequena. Sim. E agora pensando um pouco mais nessa questão, reforma da catedral, né? Como é que tá, como é que anda, o que é que falta, essa campanha dos envelopes. Falta arame, né? Ou seja, Falta o dinheiro. principal. Falta dinheiro, né? Sim. Falta dinheiro para concluir. É uma igreja linda. Eu ontem dizia uma das mais bonitas do Brasil, não tenho medo de dizer isso, é uma das mais bonitas do Brasil. A Catedral de Propriá é lindíssima. Agora, vamos, porque eu sempre achei assim, que ela é muito bonita por fora, mas dentro, Por dentro, era meio, sim, muito meio simples. pelada, né? Então nós agora vamos embelezar bastante por dentro também. Vai ficar muito bonita, eu espero. E para isso, precisa da pra isso ajuda, né? precisa da ajuda. Então você que está ouvindo a gente, né? Vai lá, né? Tá certo. E eu sempre olhando pra minha cara lá, é lá, né? Ah, é assim. A gente Então, diz aqui, Dom Vitor, que quando a pessoa é bonita, não consegue olhar pra câmera, fica olhando pra si mesmo. eu ali fico no olhando monitor. pra mim, Mas pode dar seu recado. Então, você que está nos acompanhando, colabore, né, com a Diocese na reforma da Catedral. A Catedral é nossa, é sua, né? O bispo passa, a Catedral fica, o povo fica. Então, o que eu estou tentando fazer, nós estamos tentando fazer e de embelezar a Catedral, é um patrimônio de Propriá, é um patrimônio do povo de Propriá, sendo católico ou não, até mesmo aqueles que não são católicos ou que não têm fé, ou seja lá como for, é um patrimônio, é um dos prédios. Eu digo, os 2 prédios mais bonitos da cidade são da igreja, que é a Catedral e o Seminário. Que o seminário está muito bonito. Está também lindo, agora. estamos concluindo, espero que até o final do ano esteja tudo pronto e vamos inaugurar, inclusive com o nome do Dom Mário, né? Será Centro Diocesano de Pastoral Dom Mário Rino Sivieri. Agora a gente tá falando com o Dom Vitor, não o bispo, o engenheiro. O engenheiro. Não, de forma que nós estamos com vários projetos, realmente estamos reformando a Cúria, Sim. estamos reformando também a Catedral, estamos reformando o Seminário, que já está quase todo pronto, reformamos a creche, que ficou linda, não sei se vocês foram lá. Já, Sim, já. sim. Ficou muito bonita. Estamos agora, digamos, não é reformando, não é... Com a chegada do seminário, a minha casa, a casa onde eu moro, vai se tornar seminário, de fato. Sim. E nós herdamos uma casa do Padre Etienne, que fica lá próximo do colégio. A do famosa ginásio. Casa de Pedra. Casa de Pedra. E nós estamos adaptando, reformando e adaptando para ser a residência episcopal. Já estamos ali com um trabalho bem adiantado. Eu creio que esse ano ainda mude para lá. Um lugar Agora, muito todas bonito. essas reformas, com exceção da casa e da catedral, nós estamos fazendo com dinheiro de fora. Sim. Nenhum tostão da Diocese. A Diocese não tem dinheiro. Agora, a casa estamos fazendo com a ajuda de uma empresária amiga, que resolveu praticamente bancar a reforma da casa, e também a catedral. Aí é com doações daqui, dali, dacolá, né? Mas são reformas, eu creio, e ampliações que todo mundo percebe que eram necessárias. A catedral não tinha intenção de mexer tão cedo, mas deu problema no telhado,
deu problema no forro, então já que vamos mexer no telhado, vamos mexer no forro, vamos logo fazer também. Faz uma coisa parte, só, não é isso? Mesmo que demore. Isso. Mais uma previsão de voltar, uma coisa assim. Eu espero que até o final do ano essa primeira etapa esteja pronta e a gente já possa voltar a celebrar lá. Agora, não com ela totalmente, porque as ideias que eu tenho de reforma na catedral é uma coisa ampla. Porque eu penso em colocar vitrais, penso em iluminar toda a catedral, a parte externa da catedral toda iluminada, para que à noite, de longe, se aviste. Que né? é o que falta, né? Que Como é o a que gente falta, dizia, claro. dessa vista tão bonita. A gente passa na ponte, Pois vê é. a catedral pelo dia. De noite é o breu, E à noite, imagina aquela catedral à noite iluminada. Linda. Já temos o projeto Como a de de iluminação. Jequié. Jequié também é uma catedral Sim, muito sim. bonita. Aquela catedral eu também fiz toda a reforma, de telhado, a parte elétrica, também a ar-condicionado, som, vocês trabalham com som. Ali era uma catedral com uma acústica péssima. O som que nós colocamos, na época, custou, o que já tem uns 8, 9 anos, custou quase 100 mil reais, um som alemão. E o som resolveu o problema acústico, que foi mais barato do que se nós fôssemos colocar fazer um tratamento acústico na catedral. Então a nossa catedral também, por exemplo, a parte de som. Eu nunca gostei do som da catedral, não é? Mas então, agora nós vamos colocar um som novo, mas só o som, entendeu? Caríssimo. Ainda falta isso. Eu gostaria também ali no fundo, isso teria que levar para a Câmara de Vereadores, fazer uma capela no fundo da catedral, entrando por aquela porta principal ali da sacristia que sai. Sim. Ali fazer um cerimonial para os bispos, uma capela grande, onde pudesse ser sacristia para os momentos festivos com muita gente e também lugar de enterrar os bispos. Aí faríamos a exumação do corpo do Dom Mário, do Dom Brandão, e ali ficaria aquela capela para os bispos. Então a ideia do senhor é que aquele, sei lá como Ali no chama, fundo, a sepultura ali sairia daquele lugar. Eu não acho interessante ali Sim. porque daqui uns anos, digamos, eu e outros sendo enterrados ali, quer dizer, fica todo mundo junto e misturado, né? Daqui Mas a uns depois que muitos morreu, anos. Mas o povo quer saber onde é o túmulo do Dom Mário, onde é o túmulo do Dom Vitor, onde é o túmulo... Vai todo mundo de mão dada. Entendeu? Eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que é interessante que as pessoas visitem aqueles túmulos e digam, Dom Fulano está aqui, Dom Ciclano está ali. Eu penso assim, né? Até porque daqui a pouco não vai ter onde colocar nome de bispo enterrado ali, né? Mas, Dom Vitor. Então eu acho que se tiver uma capela, um negócio assim mais, sabe, um monumento, uma coisa. Sim. Então o Fausto, que é um dos arquitetos mais famosos na Igreja Católica, inclusive ele está agora construindo igrejas na Índia, imagine, vai construir um grande templo protestante na Índia. Então, ele viaja já o mundo todo com projetos. Deixa eu ver só se Foi Débora. Foi Qual Débora. o conselho que o senhor dá para alguém que está com dificuldade de perdoar? É perseverar no desejo, né? Olha para lá, Débora, né? É, Débora. Pois é, Débora. Perseverar nesse desejo. Não desistir do intuito do perdão. Que isso é que é importante. Rezar, sempre nessa intenção. Rezar pela pessoa. Eu normalmente rezo, peço ao meu anjo da guarda sempre para entrar em sintonia ou em contato com o anjo da guarda da pessoa, para ir quebrando digamos assim, os muros, As barreiras. E não desanimar. Eu sei que você não é obrigada a perdoar imediato agora, ou a esquecer o que aconteceu, não sei o que foi, né? Mas eu me lembro de uma mulher que eu atendi uma vez, que ela me disse que ficou 30 anos para perdoar uma amiga, que era amiga e que fez lá uma traição, alguma coisa, e ela ficou 30 anos tentando perdoar a amiga, depois dos 30 anos conseguiu. Então, vá tentando. Em algum momento você vai criar coragem, em algum momento Deus também vai lhe mostrar um modo, uma maneira de você se reconciliar com essa pessoa. Agora, não desista, não mate a pessoa, né? Porque tem gente que diz assim, olha, para mim fulano está morto. Então, existem vários modos de matar, né? Então, eu sei que se você está me fazendo essa pergunta, não é porque quer perdoar ou quer ser perdoada, né? Então, não desanime, não desista, continue, né, nesse intuito da reconciliação. Pra gente encerrar, eu lembro que
na ordenação do senhor, que foi uma comitiva daqui de Propriá, lembra que o senhor esperou no hotel, recebeu os novos filhos, o pastor recebendo as novas ovelhas. Foi também um final de semana assim bom para quem foi de visita, de conhecer. Como eu disse ali, a gente teve que olhar para a catedral de Jequié, também muito bonita. Fui. E eu lembro que teve uma frase que, né, a gente voltou lembrando duas coisas que eu ouvi na sua ordenação que me marcaram, né? Primeiro, aquela coisa toda, o olhar, né, dizer, olha, o nosso novo bispo entrando e acompanhado de tantos bispos. Nossa, o novo bispo da diocese de Propriá, né? E uma coisa que marcou foi de alguém de lá da diocese que a pessoa olhou assim e disse, vocês são de Propriá? Somos. Vocês estão levando o nosso melhor padre. A pessoa estava revoltada dizendo, roubaram da gente. Estão levando o nosso melhor padre. Que coisa boa. Fiquem com os outros, esse a gente leva. E foi um bispo, eu não lembro se foi Dom Rui. Foi Dom Rui, Carol? Que disse que o critério seja Cristo. Né? Eu lembro que ele disse, é a mensagem que eu digo ao senhor Dom Vitor agora, que o critério seja Cristo. Né? Então, tem sido uma marca também do seu episcopado. O critério Cristo. Tem que ser, né? Um sacerdócio não tem como, porque isso na vida do padre, na vida do leigo, seja de quem for, né? Aquele que acredita em Cristo, que tem fé, o critério tem que ser sempre Jesus. Sim. Ele tem que estar... Eu costumo sempre, inclusive nas festas de padroeiro, chamar a atenção disso, né? De que a gente deve lembrar sempre de que digamos, a festa é para Cristo, o louvor, a adoração é para Cristo, com o santo, né? Mas sempre Cristo. Inclusive, essa é uma das coisas que tenho insistido bastante no clero, para que se anuncie Jesus, para que, de fato, ele seja sempre colocado em primeiro plano. Não os santos, não as devoções, não isso, mas Cristo Jesus. Essa é a nossa missão primeira, anunciar Jesus Cristo. Ele, o caminho, a verdade e a vida. Foi aquele interessante, foi um gesto tão simples que eu não imaginei que as pessoas fossem guardar, mas várias pessoas já falaram daquele gesto meu de ir lá aguardar o povo chegar. Eu achei algo assim. Só que aí demorou, teve um negócio de um jantar, vocês pararam na Cidade Nova, lá onde vocês jantaram, exatamente foi na primeira paróquia ali. Sim. Né, naquela área ali. Né? Chão daqui para lá, Dom Vitor. Eu espero que vocês não estejam hoje decepcionados. Quer dizer, naquele dia lá, a alegria de receber o novo bispo, eu disse, puxa, olha, foi propaganda enganosa daquele pessoal. Isso, né? jamais. Então, na minha pequenez, do meu jeito, eu tento realizar a missão. Né? Claro, não sou um super bispo e também não tenho essa pretensão. Eu vou trabalhando, né, com vocês e construindo com vocês o reino de Deus. Essa coisa de esperar do bispo ou do padre que venha com uma forma mágica para resolver as questões não existe, né? Então, tento o máximo possível ser próximo das pessoas, aquela história do Papa Francisco de ter o cheiro das ovelhas. Vou muito nas comunidades rurais, gosto muito de estar com o povo, pelo menos isso, eu me realizo muito de estar com o povo, né? Tento ser o mais próximo possível. Foi bem interessante nas visitas pastorais na região de Glória, chegar nas comunidades e o pessoal dizer, é a primeira vez que um bispo vem na minha comunidade. Né? Ou uma mulher em Pacatuba me disse assim, conversando comigo, disse, bispo, é a primeira vez que... E ela é coordenadora da comunidade. Sim. É a primeira vez que eu converso com um bispo. Então, às vezes eu chego em alguns lugares assim, que é como se fosse um desbravador, porque indo nas comunidades rurais, que é de forma, quando eu vou fazer as visitas pastorais, eu vou primeiro nas comunidades rurais, comunidade por comunidade, janto com o povo, almoço com o povo, converso com o povo, fico ali, rezo a missa ou dou uma bênção, seja como for, visito os doentes. Então, isto realmente tem sido algo muito bom, bem interessante. Então, eu tento o máximo possível chegar ao povo, né? Do meu jeito, do meu modo, e assim... Cada um, né, todo mundo, cada pessoa tem seus dons, tem seus carismas diferenciados. Cada um chega numa diocese ou numa paróquia, por exemplo, o padre Clebson tem o seu jeito, quando vier outro padre tem outros carismas, outras coisas, outro modo de pensar e de fazer. Do mesmo modo eu tinha Dom Mário, teve Dom Brandão, depois teve Dom Lessa, teve Dom Mário, cada um do seu jeito, marcou a diocese, cada um do seu modo. Sim. Né? Então, hoje, digamos, estamos construindo
uma história juntos, estamos escrevendo novas páginas na história da diocese, eu espero que sejam páginas positivas. Né? É isso mesmo. Então, né, a gente já passou do horário. Gostaria primeiramente de agradecer, Dom Vitor, né, a sua participação, pela disponibilidade do senhor, né, ter reservado um tempinho ali na sua agenda, na correria da sua vida como bispo, para vir até aqui, falar um pouco da sua vida. Eu acho que quem estiver assistindo esse podcast em casa deve estar muito feliz e, assim, muito contente em descobrir, de fato, quem é Dom Vitor, conhecer um pouquinho da sua história, né, saber que foi uma criança raiz, que nasceu numa fazenda, pela parteira, mas Passou uns perrengues, né, cara? passou uns perrengues, mas teve aquela história também da oração. Santo Antônio pequenino, amassador de burro branco. Não. Essa eu nem conheço. Nunca ouvi essa hora. Não é de Samarica Parteira. Essa Marica Parteira de Luiz O senhor Gonzaga. nasceu de uma parteira, gosta de Luiz Gonzaga, sim. não conhece essa oração. Não, essa não. Agora eu sei daquela música de Zé Vicente, né? Viva a parteira, mãe cachimbeira, mãe que me pegou. Viva a parteira, mãe cachimbeira, mãe com muito amor. Então, Eu fui que perguntar se ia agradeço, perguntar sabe? pra terminar. Não, ele estava agradecendo. tava agradecendo. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço e digo para vocês, continuem um trabalho excelente, estão cada vez mais progredindo, isso é importante, né, Felipe? Então, vamos ver. Na diocese eu ainda não tenho uma equipe assim que me ajude tanto quanto aqui na paróquia, né? Eu espero que na diocese também a gente tenha, com o tempo, uma equipe que possa fazer com que na diocese toda a pastoral da comunicação avance. Até porque hoje não tem como evangelizar sem os meios de comunicação. Sim. Aí é uma coisa... E foi algo que teve meio que esse despertar nesse período de pandemia, né? A necessidade né, de levar o evangelho até as pessoas que estavam impossibilitadas de ir até a igreja. Agora está acontecendo um esfriamento nas paróquias, viu? Que o pessoal se animou no período da pandemia, passou a pandemia, aí o pessoal foi se desanimando, tal, achando que não há mais necessidade. Não pode ser assim, né? A gente não pode ficar só participando através dos meios de comunicação, Mas também não mas pode também não ignorar. pode deixar de anunciar através dos meios, né? Então, muito obrigado a vocês, Deus lhes pague, espero ter dado a minha contribuição e estou disposto a qualquer outro momento voltar para outros capítulos, né? Novos capítulos. Com certeza tem que ter outro momento, né? Porque eu quero saber mais história. Essa edição com o senhor, nós abriremos o mês vocacional, né? Então, desde já agradecer pela vocação do senhor, pelo sim diário e constante, como o senhor disse, sempre foram chamados difíceis, mas a perseverança a gente percebeu sempre presente, como o senhor mesmo disse, né? Um marco, né, no sacerdócio, né, e agora enquanto bispo também, essa perseverança. E peço que rezem, não é, todos vocês pelas vocações sacerdotais e religiosas. A nossa diocese é privilegiada. Não temos falta de padres, todas as paróquias têm padres. Algumas paróquias estão precisando de vigários, né? Como Glória, Pacatuba, né? Agora Gararu vai receber um vigário. Então temos algumas paróquias grandes com um padre. Sim. Quando eu cheguei na diocese, Glória tinha um padre. Então, Glória inteira, né? hoje são 3 paróquias, 3 padres e aguardando um vigário. Então, graças a Deus, nós temos isto. E temos vocações, nós temos 24 seminaristas, temos 10 no propedêutico, 24. Quando eu cheguei, fizemos aquele ano vocacional, Sim. pedindo orações. Alguém poderia até ignorar, mas tem vocações, por que é que está pedindo mais? Né? Mas quanto mais melhor, porque eu digo que padre é igual ao salário mínimo, nunca sobra, né? É um negócio impressionante. Então, rezem pelas vocações sacerdotais, que Deus abençoe a todos. Agora, para finalizar, uma oração, né? Para encerrar com chave de ouro. Então vamos rezar a oração mariana, pedindo a Nossa Senhora de Fátima, que ela interceda por mim, pelos padres, por cada um de nós, pela diocese de Propriá, a primeira diocese consagrada a ela no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, Rogai por que a nós. bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, a sua casa, a sua família, e que esta bênção permaneça para sempre, a seguir cenas dos próximos capítulos. Olha aí.